Graça e paz a todos, mais uma vez. Hoje nós estamos aqui reunidos para cearmos, a ceia do Senhor Jesus e relembrarmos o sacrifício que Ele fez por nós. É um momento muito maravilhoso, a qual nós nos reunimos para trazermos à memória isso. É um dos momentos mais gratificantes para nós cristãos. E tudo que nós podemos sempre fazer nesse dia é voltarmos os nossos olhos para Cristo e nos alegrarmos. Voltarmos os nossos olhos para Cristo e nos alegrarmos por aquilo que Ele fez, pelo favor imerecido da parte dEle. E eu quero fazer uma pequena meditação em Filipenses, capítulo 3, versículo 1. E me apegar um pouco à parte B do versículo, mas eu quero ler o versículo todo e me apegar à parte B. Por quê? Porque ele é muito importante para nós. O versículo vai dizer assim, em Filipenses 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Bom, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aos irmãos filipenses que para ele não é desgosto nenhum escrever as mesmas coisas para aquela igreja. E é interessante também que as outras cartas do apóstolo Paulo é de igual modo, porque para Paulo só existe um evangelho. Porque para Paulo o importante é pregar Jesus Cristo. Porque para Paulo existe apenas uma verdade. E ele diz que não é desgostoso para ele escrever sempre as mesmas coisas. E a gente vive numa geração onde sempre queremos algo novo, sempre queremos abandonar e sempre avançar para algo novo. Porém, com o Evangelho, para nossa segurança, nós devemos sempre voltarmos atrás. Quanto mais próximo nós estivermos da pregação de Cristo, quanto mais próximos nós estivermos da pregação dos apóstolos, quanto mais nós abandonarmos as crendices, quanto mais nós nos abandonarmos essas visões que têm adentrado dentro da igreja, trazendo de certa forma aí uma novidade, para nós é segurança. Então o apóstolo Paulo ele diz, olha, é segurança para vós. Então o apóstolo Paulo ele sempre vai escrever as mesmas coisas, ele sempre vai trazer a memória, ele sempre vai trazer a memória, ele sempre vai levar a consciência dele em direção à verdade e à palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer na nossa geração. É isso que temos que fazer com os dias atuais. Levarmos a nossa consciência à palavra de Deus, à verdade de Deus. E sempre nos lembrarmos e sempre trazermos aquilo que foi escrito. E o apóstolo Paulo então ele diz, olha, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque era segurança para aquela igreja, era segurança para aqueles cristãos, era segurança para o povo de Deus. E é interessante que esses dias eu assisti um filme que foi lançado em 2004, e esse filme ele chama Como se Fosse a Primeira Vez. E esse filme ele retrata a história
de um veterinário que ele tem que todos os dias conquistar uma mulher. Todo dia ele tem que conquistar a mulher da sua vida. Todos os dias ele tem que lembrá-la que ele é o amor da vida dela. Então todos os dias ele manda flores, todos os dias ele tenta uma maneira diferente de conquistá-la. Por quê? Porque esse veterinário, Henry, ele encontra essa mulher chamada Lucy. E o que acontece com Lucy? Lucy, ela sofre um acidente. E esse acidente deixa Lucy com uma síndrome, um trauma após o acidente, que é chamado de memória curta. Então, tudo que ela vivencia durante o dia, ao dormir e acordar, ela se esquece do dia anterior. Então, todos os dias ela esquece o que aconteceu. Então, esse filme ele é muito interessante por várias visões. Primeiro, essa tentativa de Henry conquistá-la todos os dias. E ele não mede esforços para isso. E é interessante também que Lucy, quando começa esse relacionamento com Henry, ela começa então a fazer um diário. E ela vai anotando cada dia o que acontece. E então, todos os dias de manhã, antes dela encontrar Henry, o que ela faz? Ela lê o seu diário. Então, aquelas verdades entram dentro do coração dela e ela então está pronta para se encontrar com Henry. Então, porque ela acredita, porque aquele diário foi ela que escreveu. Então, esse filme nos fala um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Conforme Lucy, ela tem que ler o seu diário todos os dias pela manhã, assim acontece com nós também. Nós, infelizmente, também temos a nossa memória curta em relação ao Evangelho. Em relação ao Evangelho, nós o esquecemos todos os dias. Nós se esquecemos do que Cristo fez na cruz. Nós se esquecemos que somos salvos por graça. Nós se esquecemos que estávamos mortos em delitos e pecados. Nós se esquecemos da redenção de Cristo. Nós se esquecemos do favor imerecido de Cristo. E muitas das vezes nós somos pegos aqui como os irmãos em Filipe. Eles sempre estavam agora querendo conquistar a salvação pelas obras da carne. Assim como os irmãos em Gálatas, assim como os irmãos em Efésio, os irmãos de Filipe, eles se esqueceram do Evangelho da Graça. Sofreram da mesma síndrome do que Lucy. Memória curta. E infelizmente essa síndrome também tem chegado à nossa geração e nós temos se esquecido com muita facilidade o Evangelho de Cristo. Então quando eu assisti esse filme, eu achei interessante porque todos os dias ele conquistava aquela mulher. E no dia seguinte ela se esquecia. Ela se esquecia do amor dele. Ela se esquecia de tudo que ele tinha feito por ela. E nós somos assim. Sofremos de memória curta em relação ao Evangelho. Martinho Lutero certa vez disse que devemos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nos esquecemos dele. E o que Paulo está fazendo aqui com Filipe é exatamente isso, com os irmãos de Filipenses. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. É por isso que quando nós chegamos no momento da ceia, o que Cristo fala para nós? Fazer isso em memória de mim. Lembre-se. Tragam à memória aquilo que dá esperança. É isso que nós temos que fazer na ceia. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que vamos fazer hoje. Trazer à memória
o sacrifício de Cristo. Assim como naquele dia, quando Cristo ele instituiu a ceia, assim como Cristo ele falou aquelas palavras aos seus discípulos, assim nós devemos fazer no dia de hoje. O que nós devemos fazer no dia de hoje? Trazer a memória. Não devemos se esquecer do favor imerecido. Não devemos se esquecer da graça de Cristo. Não devemos se esquecer que Ele morreu e ressuscitou por nós. Não devemos se esquecer de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Não devemos se esquecer do perdão. Não devemos se esquecer da graça, do favor, da obra completa de Cristo. Não devemos se esquecer. Mas muitas das vezes somos levados e acabamos esquecendo. Então devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele estava defendendo a verdade. O apóstolo, ele estava ali defendendo o judaísmo. A igreja do judaísmo, ele estava defendendo do sincretismo. Ele estava defendendo o evangelho da graça. Devemos nos lembrar da cruz. Devemos nos lembrar do sacrifício de Cristo. Devemos refrescar a nossa memória com aquilo que nos dá esperança. Devemos descansar na obra de Cristo. Devemos então, assim como Lúcio, pegar o nosso diário, que é a palavra de Deus, e meditarmos hoje nas obras perfeitas que Cristo concluiu ali na cruz. Devemos nos lembrar que o sacrifício de Cristo foi uma morte substitutiva. Devemos nos lembrar que Ele nos substituiu verdadeiramente. Devemos nos lembrar que a ira de Deus esmagou seu Filho na cruz. A ira que estava para cair sobre nós. A ira que nos era merecida. O que mais devemos nos lembrar? O que mais devemos trazer à nossa a memória? O que é segurança para nós? O que verdadeiramente nós vamos fazer hoje? Como eu disse, é um momento maravilhoso a ceia. Por quê? Porque nós podemos então parar e ouvir o Evangelho. Relembrarmos do Evangelho. Relembrarmos daquilo que Cristo fez. E nos alegrarmos porque Ele nos amou. E nos alegrarmos porque Ele nos escolheu. E nos alegrarmos porque Ele cumpriu a obra a qual Ele veio fazer e realizar. E a igreja sempre está agora descansando debaixo desse favor. Então Cristo diz ali: fazei isso em memória de mim, toda vez que comerdes, toda vez que beberdes o meu sangue. E nós já vimos que o verdadeiro cristão, ele não pode deixar de tomar a ceia. Por quê? Porque se ele não tomar a ceia, ele está dizendo que não tem parte com Cristo, que Cristo não é o seu Senhor, que Cristo não é o seu Salvador, que Cristo não o substituiu na cruz e que os seus pecados não estão perdoados. É isso que temos que ter a noção ao nos aproximarmos da ceia de Cristo. Por isso que nós, verdadeiramente nascidos de novo, participamos da ceia. Porque não trazemos nada a não ser Cristo e a obra dele. E a ceia é exatamente para isso, é para lembrarmos que somos pecadores, falhos, porém santos, justificados, limpos, remidos em Cristo Jesus. Cremos na morte e na ressurreição dele. Cremos que em breve Ele virá buscar a sua igreja. Então para nós hoje é como se fosse a primeira vez. A ceia de Cristo, ela tem que ser sempre para nós relembrada dessa forma.
Porque na noite em que Cristo foi traído, Ele instituiu a ceia e Ele saiu para ser sacrificado. Ele saiu para concluir a sua obra. E é isso que nós temos que trazer à memória. Nós temos que então nos descansarmos naquilo que Cristo fez. A obra de Cristo é completa. Ele não morreu para possibilitar a salvação. Ele não morreu para me capacitar a me salvar. Não, Ele morreu para me salvar. Como certa vez alguém disse, eu não encontrei Cristo, mas foi Cristo que me encontrou. Eu estava perdido, Ele não. Sabe, nós vivemos numa geração que automaticamente pensa que nós somos capacitados a nos salvar. A nossa participação, o nosso mérito na salvação é não ter mérito algum. É olharmos para Ele, fixarmos os nossos olhos em Cristo, lá na cruz. Olharmos para tudo que Ele fez, tudo que Ele executou, e então trazer essas verdades em nosso coração hoje, agora, que vamos tomar a ceia do Senhor. Como nós sempre falamos, que tudo que nós temos é que agradecer Cristo pelo seu favor imerecido. A ceia nos traz vida espiritual. A ceia nos revigora espiritualmente. A ceia revela que estamos em comunhão com o nosso Senhor. Revela que nós estamos nele e Ele está em nós. Revela que nós estamos unidos num só corpo. Revela que Cristo, Ele reúne o seu povo ao redor do mundo. E nesse momento que estamos fazendo aqui é algo maravilhoso. Por quê? Porque estamos dizendo que estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então podemos falar como o apóstolo Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Por isso participamos da ceia. Por isso aguardamos esse momento com muita alegria. É por isso que o nosso coração se enche de esperança. É por isso que nós voltamos aqui e nos alegramos. Quando tomamos o cálice em nossa mão, quando tomamos o pão em nossa mão, olhando para o corpo e o sangue de Cristo, verdadeiramente estamos nele e Ele está em nós. Verdadeiramente nós acreditamos que o Evangelho é verdadeiro, que o Evangelho da graça nos alcançou. E é por isso que todas as vezes que participamos da ceia, dizemos a mesma coisa, porque é segurança para nós. E muitas das vezes nós se esquecemos, temos uma memória curta. É por isso que o Espírito Santo foi enviado a nós, para nos lembrarmos de tudo aquilo que o Cristo falou. Porque Deus sabia que a nossa memória era curta. Então sempre nos lembramos, sempre somos relembrados do preço que foi pago, do sangue que foi derramado, da vida que foi entregue, da obra que foi perfeita e completa, da redenção, da remissão dos pecados, da purificação, da santidade de Cristo que é imputada em nós, da justiça de Cristo que é imputada em nós. É isso que temos que nos lembrar. É esse conceito que sempre tem que estar dentro de nós. As nossas afeições têm que ser tocadas por essa verdade. Temos que ser lembrados e relembrados constantemente. E é por isso que temos um livro. É por isso que Deus ele registrou tudo o que precisamos saber em um livro. Mas tudo que nós precisamos saber para viver, glorificar, conhecer a Deus, conhecer a sua obra, está aqui no livro. A Bíblia
o nosso diário, que devemos consultá-los diariamente. Então agora nós podemos nos levantar e caminhar em direção à ceia de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele parte de um pressuposto: examine o homem, pois a si mesmo. Por quê? Porque ele entende que cada pessoa que se aproxima do corpo, que se aproxima do sangue, conhece o Evangelho, sabe das diretrizes do Evangelho. É por isso que nós temos que tomar a ceia com as diretrizes corretas. É por isso que temos que sempre nos examinarmos com as bases do Evangelho. Porque quando nós fazemos isso, nós trazemos todos os méritos de Cristo para nós. Não deixamos nenhum mérito de Cristo para fora. É por isso que podemos tomar a ceia. É por isso que podemos ter comunhão com Ele e Ele comunhão conosco. É por isso que nós lembramos do Evangelho. Como eu disse, na ceia nós pregamos o Evangelho para nós. Relembramos o Evangelho do triunfo de Cristo sobre a cruz. E é o que vamos fazer. Vamos participar do corpo, do sangue, para termos vida em nós mesmos. Termos comunhão com Cristo, estar nele e Ele estar em nós. Lançamos fora todo medo, todo embaraço. Lançamos fora tudo aquilo que não vem do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, e a segurança para vós. Hoje, essas palavras foram relembradas. Por quê? Porque a segurança para nós. Amém? Vamos cear. Vamos examinarmos a nós mesmos.